Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre as criações fluídicas. Esse assunto está no tomo único, módulo 2, roteiro 3. Pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras, ainda mais criando imagens fluídicas. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico como no espelho, ou então como essas imagens de objetos terrestres se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. André Luiz traz de uma forma romanceada, mostrando como a gente percebe o mundo à nossa volta através dessas formações que para a gente não seria matéria. Mas será que é? Como já falamos em outras aulas, Hollywood gosta muito de adentrar na doutrina espírita, não sei se consciente ou inconscientemente. Ela reflete em seus filmes muito do que a gente vê na doutrina espírita. E aí traz de uma forma ilustrativa, nos facilitando compreender o que a doutrina nos fala. Nesse filme, quando desencarnou, ele foi para um local plasmado pela sua consciência. Então, ele estava tão ligado à esposa, que era uma pintora, fazia pintura a óleo, e ele foi parar no mundo de tinta. Olha que interessante. Mostrando o quanto nosso pensamento ele é poderoso. Amor Além da Vida, né? O nome do filme é Amor Além da Vida. Então, o pensamento, ou fluxo energético mental, manifesta-se sob a forma de ondas, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos, mostrando que não importa se estamos evoluídos ou não, tudo se processa através de ondas no nosso pensamento. O que é uma onda? Uma onda é um movimento causado por uma perturbação, e essa se propaga através de um meio. Então trazemos aqui um exemplo claro de uma onda que a gente pode ver essa onda. É quando a gente joga uma pedra em um lago de águas calmas e o impacto causará uma perturbação na água, fazendo com que ondas circulares se propaguem na superfície da água. Quem já não brincou de jogar uma pedrinha num mar ou num rio, né? E aí nós paramos nessa palavra. Muitas das vezes, perturbação nos causa uma percepção, né, equivocada de algo incomodativo. E não necessariamente. Toda perturbação é a quebra de uma determinada normalidade. E não necessariamente essa quebra de uma normalidade ou de uma falta de movimento, ela efetivamente é ruim, ela efetivamente é negativa. Então, quando eu emito ondas de amor, olha eu causando uma perturbação no ambiente, no sentido de emitir ondas de amor. É verdade, muito bem ressaltado a sua observação, a questão da gente olhar as coisas não com a forma que a gente usualmente utiliza. Utilizando essa palavra perturbação, quem sempre utiliza como uma coisa ruim, algo que nos traz desconforto. E não necessariamente é isso. Olha aí mostrando em física que uma perturbação é o quê? Uma alteração. Então falamos de uma onda que a gente consegue ver, né? Que é a pedrinha jogada no lago, formando aquelas ondas na água. E também temos ondas que a gente não vê. Então, olha aí as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas. São ondas que não se propagam a olho nu. Não quer dizer que não existem. Então, o fato da gente não conseguir percebê-las não quer dizer que elas não existam. E aí, o que tem a ver essa onda com a criação fluídica? Tudo, né? Tudo. Então, o fluido espiritual, que é o estado do fluido cósmico universal, é a matéria-prima utilizada pelos espíritos em suas operações. Vimos isso nas aulas passadas, a importância do fluido espiritual. Então,
essa atuação se faz usando o pensamento e a vontade. Então, ao contrário do nosso mundo material, em que nós temos equipamentos, temos laboratórios para que a gente possa processar as nossas transformações, no mundo espiritual, a ferramenta que é utilizada é o pensamento. Então, é através do pensamento que esses fluidos tomam forma, combinam, se aglomeram, se dispersam, se organizam, se dando uma aparência ou forma. Novamente, a gente traz um exemplo do filme. Quem assistiu esse filme, Amor Além da Vida, e eu recomendo assistir, é interessante, é bem tocante, né? Porque mostra a força do amor, a vontade da criação, está nessa cena também, onde ela é sustentada, é criada pela força do pensamento, onde o espírito vai aproveitar o fluido espiritual ou o fluido cósmico universal, vai elaborá-lo, vai plasmá-lo para fazer essa criação fluídica. Nada mais do que uma criação fluídica. Então, a maior parte das transformações ocorre sob o império de um desejo, a manifestação de um propósito consciente. Basta mentalizar alguma coisa e esta se forma. Assim, o espírito pode apresentar-se com trajes, portar objetos, exibir defeitos físicos e mutilações. Já falamos que o nosso perispírito ele tem uma propriedade chamada plasticidade. E, na realidade, essa plasticidade ela ocorre pelo quê? Pela força de um desejo, ou seja, o império da vontade, que através do pensamento o espírito pode moldar o seu perispírito e apresentar-se como, por exemplo, como ele estava na última encarnação, ou alguma outra encarnação que ele queira, para que possa se fazer conhecido de alguém encarnado ou desencarnado. Então não importa. Ele simplesmente utiliza essa propriedade plasticidade para fazer essa transformação, que nada mais é do que moldar de acordo com o pensamento dele. E aí falamos também da durabilidade. Essa plasticidade ela é temporária, mas ela pode durar quanto tempo? Tem um reloginho contando? Na realidade, essas transformações podem, contudo, ser relativamente duradouras, conservando mutilações, deformações ou chagas, trazidas da lembrança do corpo físico em razão de condicionamento. E aí nós vamos observar que alguns espíritos se apresentam de que forma? Trazendo sequelas do mundo material. E aí eles vão se apresentar contorcidos, vão se apresentar faltando uma perna, um braço. Mas está faltando alguma coisa? Não. Nada mais é que a durabilidade dessa sensação no mundo espiritual. E que ele já não tem mais o corpo físico, mas para a consciência dele, porque tudo se processa, lembre-se, no pensamento, ele traz a lembrança dessa desgraçada vida que teve quando encarnado e vai retratar num plano espiritual essa mesma deformidade. E quando chamado numa mesa para uma orientação, que é chamado mesa de desobsessão, né? Alguns centros chamam de mesa de desobsessão, esse espírito apresenta as suas sequelas tal qual estava encarnado. Ele tem? Não, ele não tem. Mas ele não tem a consciência que não possui mais. E a partir do momento que ele é orientado, que ele vai compreendendo essas verdades, ele pode sim imprimir no seu perispírito essas mudanças e se libertar dessas amarras de dor, de sofrimento, de condicionamento que ele tinha enquanto estava encarnado. Ou seja, aquilo foi impresso no seu perispírito enquanto ele estava encarnado. Mas não precisa durar para sempre. Então a gente está falando da durabilidade. As percepções cessam na medida em que o espírito, através do processo de esclarecimento e no manejo fluídico, percebem que podem e devem livrar-se daquela ideoplastia. E aí vamos ressaltar que quem usa esse termo é André Luiz, né? Que se utilizou dele, né? Ou seja, daquela impressão daquela forma naquele corpo fluídico. Ou seja, é plasmar uma ideia, plasmar um pensamento. É isso que ele está nos falando. E o mecanismo da mediunidade, ele traz uma informação importante de que essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com a qualidade da indução mental. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Por isso que ele fala, mas ele tem consciência de que ele está plasmando aquilo? Não, ele não está
fazendo aquilo com a força da vontade dele. Mas sim, aquilo está enraizado nele. A partir do momento que ele ganha consciência de que ele pode modificar aquilo, aí sim vai se operar a modificação. Ou seja, num processo inconsciente, ele está imprimindo sim aquela vontade naquele corpo espiritual. E ele diz que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou de desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesmos agentes, por enquanto imponderáveis na terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade, ou seja, que nós somos os agentes dessa criação. Ele alerta também que a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Ou seja, Deus não criou leis diferentes para a matéria física e para a matéria fluídica. Não, os princípios que regem são os mesmos, apesar de, no mundo físico, enquanto encarnados, não percebermos os elementos que, quando desencarnados, podemos perceber. Então, a matéria ela é a mesma, só que tolhida. Um exemplo que a gente sempre traz é o que? O nosso campo de visão. A mente humana ela só percebe uma faixa do espectro de ondas. Outro exemplo que eu trago sempre é o que? A questão da nossa audição. Nós percebemos determinados sons. Animais conseguem perceber sons diferentes dos nossos. Então, mostrando que isso tem a ver com o quê? Com o nosso veículo físico, limitando as nossas percepções. E aí, falamos que é tudo na questão do pensamento, podemos sugestionar? Será? As sugestões hipnóticas provocam frequentes transformações no perispírito no sentido de seu aviltamento, que ocorre ou por autossugestão, motivada por sentimento de culpa ou rebaixamento voluntário, ou pela ação da mente de outro espírito sobre determinada entidade espiritual, explorando-lhe os deslizes que o tornaram vulnerável. Olha aí, mostrando que nós somos capazes, sim, e muito influenciáveis a sugestões. E muitas vezes nos deixamos, ou seja, baixamos as nossas guardas, por quê? Culpa, remorsos, né, sentimentos de inferioridade, e acabamos nos tornando frágeis, quando, na verdade, a gente não precisa deixar, a gente pode ter controle, sermos senhores dos nossos pensamentos, mas, na verdade, muitas fragilidades que nós temos, e muitas delas causadas por sentimentos ruins, abrem esse portal para que recebamos sugestões, sim. É tão forte esse processo de sugestão que muitos irmãos se tornam presas, são controlados, tornam-se subjugados quando alguém com um poder intelectual mais elevado o sugestiona, o direciona. Então, observe, não só no plano espiritual, mas no plano material também, no plano encarnado também. Alguns irmãos são tão frágeis nessa questão de ser sugestionado que alguém diz para ele: olha, eu estou vendo um espírito perto de você. Pronto, bastou para ele começar a achar que tem um espírito perto dele. E vai ver. E ele vai ver, porque ele está sendo induzido, ele está sendo conduzido. E na verdade não tem espírito nenhum, não tem nenhuma perturbação. O que tem é uma esperteza daquele que dirige, daquele que conduz, daquele que sugestiona para dominar o outro ser. E aí ele vai fazer colocações: eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, você está sob a influência disso ou daquilo, quando na verdade não existe nada disso. Existe sim um indivíduo com o propósito de me subjugar, de me colocar a canga, de fazer com que eu seja conduzido. E é isso que Kardec, através dos espíritos, carinhosamente tem nos advertido, que o poder libertador está em nossas mãos, a vontade é nossa. Não existe essa interferência quando eu compreendo, quando eu estudo, quando eu entendo, e aí eu posso te dizer: não há interferência do espírito se eu compreendo essa interferência, se eu compreendo que eu sou o agente do controle dessas ações. E aí eu não permito essas sugestões. Então, as imperfeições morais do indivíduo são impressas em seu perispírito, assim como as virtudes perceptíveis na atmosfera espiritual.
Entretanto, dada a nossa densidade grosseira, é imperceptível ao olho nu. É na faculdade de poder descortinar a percepção das impressões perispiríticas que se dá a manipulação fluídica do perispírito, fazendo com que aquele indivíduo se submeta à vontade de outros espíritos, sabendo que o veículo das nossas comunicações é o nosso perispírito. Então, essa sugestão, ela também vai ser feita de perispírito para perispírito. E aí, trazendo também uma outra vertente da ideoplastia, que é a zoantropia, que é na manipulação fluídica desses espíritos em estado pouco avançado que encontraremos o fenômeno conhecido como zoantropia ou licantropia, que é a mais comum, onde espíritos assumem formas animalescas, satânicas e outras inúmeras deformações, cujo objetivo é subjugar o espírito incauto, que alheio ao conhecimento da imunidade espiritual, adquirida através do aperfeiçoamento moral, submete-se àquela obsessão. Então, na realidade, espíritos se valem dessa plasticidade do perispírito e pode modelar de forma a causar temor, para justamente prender aquele espírito que ainda não tem a compreensão da doutrina e de que ele é um espírito livre, liberto, e que ele pode escolher os seus caminhos, e que essas escolhas estão ligadas ao seu aperfeiçoamento moral. Ou seja, quanto mais conhecimento ele ganha, mais imune ele se torna e mais ele evoluído ele também pode se tornar. Então falamos da ideoplastia, está aqui, são todas as transformações operadas pela mente. André Luiz, o primeiro a abordar essa fenomenologia, nos ensina que o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Ou seja, conforme a intensidade daquele gerador do mediúnico ele vai atuar, ou seja, mantendo aquela forma criada. Então, a força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados. Então, não são alguns que são donos disso, que podem fazer isso? Não, muito ao contrário. É propriedade vulgar de todas as criaturas. E aí, novamente, tomando o exemplo da concepção das palavras, vulgar, está dizendo que é comum a todos. Mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Ou seja, isso é inerente a todos os seres, encarnados ou não. Mesmo em forma de espírito, mesmo o homem encarnado, ele tem essa força mental. Ele pode utilizar isso em proveito próprio. André Luiz também nos traz, ressaltando a importância da reflexão em todos os setores da vida. Porque os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral desenvolvem-se sobre os reflexos preexistentes, a maneira de construções emocionais. Ou seja, se a gente é senhor dessa propriedade, se a gente pode utilizá-la em proveito nosso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Porque a gente pode estar construindo estradas ou abismos na nossa evolução. Então, trazemos um exemplo muito comum da criação fluídica, o que é os fenômenos das materializações, ocorridos em algumas casas espíritas sob condições peculiares. Então, comum nas casas espíritas não é outra coisa senão a plasmagem realizada pelos espíritos na manipulação fluídica. Ou seja, nós temos médiuns ali doando ectoplasma e espíritos utilizando, manipulando aquele ectoplasma para que possa se operar uma materialização. Então, no mundo espiritual, através da força do pensamento, são construídos objetos e até mesmo verdadeiras cidades que, para o primeiro, mostra a pequenez do espírito ante a necessidade de criação de objetos para o seu uso, e no segundo caso, de verdadeiras acrópolis espirituais, denotando o seu aperfeiçoamento moral. Então, as colônias espirituais são o quê? São criações fluídicas sustentadas por pensamentos de espíritos superiores, formando lares, cidades, para que espíritos desencarnados possam habitar enquanto não voltam ao plano encarnado. Então nós observamos que não existe nada de extraordinário, que tudo é perfeitamente explicável, que tudo tem uma lógica, que tudo tem uma explicação científica para tudo que nos é apresentado.
Então, o véu de nossa incapacidade de compreender está sendo levantado. Então, a doutrina espírita nos mostra com muita clareza que não existe nada de extraordinário. Existe a ciência, puramente ciência. Não é nada religioso, existe ciência pura a nos remeter a esse conhecimento de toda essa manipulação fluídica, de toda essa manipulação que o mundo espiritual nos apresenta. Como exemplo, que foi retratado até em filme, né, O Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, onde André Luiz narra que foi acolhido quando desencarnou, mostrando que ser uma dessas acrópolis formadas por espíritos superiores. Então, no plano espiritual, as criações fluídicas são tão reais que assumem para eles o mesmo aspecto que as coisas materiais para os encarnados. O pensamento, ao criar imagens fluídicas, se reflete no perispírito do espírito a que pertence, como no espelho, aí adquirindo o corpo e de alguma forma se fotografa. Ou seja, no plano espiritual, já falamos isso também, as coisas não têm uma aparência diversa do que tem no plano material, ou seja, são tão compactas como no nosso mundo. Um exemplo que a gente sempre dá, né, que quando a gente quer retratar que é algo espiritual, a gente bota meio transparente, né, meio etéreo. Na realidade, para eles, ele tem uma forma de ver tão material quanto o nosso mundo. Não é diferente. A vibração dessas moléculas é que está num estado diferente, mas na realidade ela não é diferente da nossa matéria física. Então, mostrando a importância das criações fluídicas, eu vou trazer aqui um episódio ocorrido, narrado na Revista Espírita. Kardec narra na Revista Espírita, que não era outra coisa senão um jornal de estudos psicológicos, inúmeros fenômenos de criações fluídicas. Entre eles se destaca de um indivíduo desejando assassinar seu opositor, apesar de seu corpo físico se manter inerte, deu movimento aos fluidos espirituais, fazendo plasmar em seu inconsciente a realização daquele ato, o que pôde ser percebido por um outro espírito, já que não existem barreiras na detecção das imperfeições impressas no perispírito. É dessa forma que os espíritos narram muitas das vezes, em centros espíritas, as nossas imperfeições morais, estão mostrando que ele não chegou a dar movimento ao seu corpo físico, mas ele teve a vontade, ele teve o desejo, e ele manipulou os fluidos naquele sentido, o que foi percebido por outros espíritos. Então, mostrando a força do nosso pensamento, a importância do nosso pensamento. E aí, nós vimos lá no tomo 2, quando nós falamos sobre liberdade de pensamento, liberdade de consciência, que a gente tem liberdade de pensar sim, mas que a nossa liberdade de pensar, ela não é despercebida por Deus. Porque a força do nosso pensamento, o mundo material pode não saber o que a gente está pensando, mas com certeza o mundo espiritual sabe, e Deus está percebendo o que a gente está pensando. Então, mesmo que eu ache que eu não possa estar causando mal, eu só estou pensando, não, nosso pensamento pode causar mal sim, a gente emite vibrações ruins para aquele que a gente está pensando. Então, mostrando que a gente tem que sim orar e vigiar sempre, vigiar os nossos pensamentos. E é tão forte, tão claro isso, que Jesus já nos apresentava esse fenômeno do pensamento, da criação fluídica. Muitas das passagens, Jesus interroga alguns membros, não só do Sinédrio, mas do próprio grupo dele, em que ele questiona: por que tens esse pensamento em seu coração? E aí eles olham espantados: como Jesus soube disso? Pois é, né? Porque a criação fluídica, para aqueles que podem perceber, no caso Jesus, né, era perfeitamente claro essa percepção da formação fluídica que ele se está emitindo, a onda de pensamento. Ele não revelou a Jesus, mas Jesus disse a ele o que ele estava pensando. Ele não só fez isso uma vez, mas em inúmeras passagens do Evangelho nós vamos encontrar a afirmativa de Jesus em relação ao outro, dizendo: por que o teu coração pensas isso? Então, visitem os Evangelhos e nós vamos encontrar essas passagens que as criações fluídicas, as criações através do pensamento, não é novidade. E não é trazida por Kardec, não. Muito ao contrário. Jesus já nos falava sobre ela. Então, concluindo, admitindo-se que é pelo pensamento que se dão as criações fluídicas, para termos uma vida feliz, um equilíbrio emocional, para almejarmos a paz interior, é necessário, em primeiro lugar, nossa transformação moral. Quando então passaremos a irradiar pensamentos de refinado teor, atraindo para nós companheiros de elevado quilate espiritual. Eu costumo dizer que a nossa correção moral, ela no início ela é meio artificial, porque a gente tem que impor
e colocar regras para gente. Então a gente tem que impor um condicionamento ao nosso pensamento. Conforme a gente vai avançando, aquilo vai se tornando natural. O exemplo que eu trago, porque eu usei, eu sei o quanto é ruim, é a botinha ortopédica. Nem sei se ainda se utiliza isso, né? Mas eu usei. E o que acontece? A bota ortopédica, ela condiciona o seu pezinho para uma forma. No início dói muito, mas conforme você vai se modelando aquela forma, aquilo para de doer. E é assim que eu trago o exemplo da nossa consciência. Quando a gente estuda a doutrina espírita, se a gente só guardar o livrinho na gaveta ou no armário ou na estante, não vai fazer efeito nenhum. Agora, quando eu pego aquele livro e eu começo a imprimir no meu ser aqueles ensinamentos, aí eu começo a nossa transformação. No início é dura, porque às vezes eu gostaria de xingar, às vezes eu gostaria de revidar. E aí eu lembro que a doutrina me fala que eu não posso fazer isso, eu tenho que dar outra face. O que Jesus falava quando ele quis dizer dar outra face? É eu não revidar, é eu não atacar, é eu não me vingar. Então, aquilo no início dói, porque o primeiro impulso seria revidar, mas eu não faço, aí eu me seguro. Daqui a pouco, com o passar do tempo, eu vou fazendo aquilo tantas vezes que aquela já não me incomoda mais. Aí a gente entende por que Gandhi dizia que ele não perdoava. Ele não perdoava porque ele não se sentia ofendido. Ou seja, as ofensas dos outros não tinham o poder de afetá-lo. E aí a gente compreende por que a nossa evolução moral ela vai fazer para a gente uma criação melhor. Porque a gente já não vai ter pensamentos ruins criando para nós barreiras na nossa evolução. Pelo contrário, os nossos pensamentos vão ser de teor elevado, criando um mundo à nossa volta, um mundo mais equilibrado, um mundo menos suscetível a influências negativas, ou seja, criando uma barreira mental à nossa volta. É isso que André Luiz fala quando ele traz de forma científica, mostrando que a gente tem sim como nos blindar de coisas ruins. E aí a gente vê por que o espírito evoluído ele não é sugestionado, por que o espírito evoluído ele não é influenciado, porque ele cria barreiras. Então esperamos que essa aula tenha trazido de uma forma científica elementos para que a gente possa tentar nos amoldar e não só ficar na parte da filosofia, agora mostrando a ciência, né? Como é importante a nossa evolução, mostrando as implicações práticas de nossa transformação moral e que ela possa ter contribuído de alguma forma para vocês se refletirem e utilizar o que André Luiz fala, a autorreflexão, que ela é muito importante nas nossas vidas. Aliás, Santo Agostinho falava isso, né? Que todo dia ao deitar deveríamos nos recolher e pensar como foi o nosso dia, ver os nossos erros, nossos acertos, para que a gente possa não continuar errando. E como Sócrates, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Graças a Deus.